Memória, anota no seu caderno, memória de curto prazo. Anota aí no seu caderno, memória de curto prazo, MC. Essa memória de curto prazo, ela tem um processo, né? Que esse processo é o processo que a gente usa para adquirir informação, para ganhar informação. Então, entrando aqui já no perfil educacional de vocês, é justamente a fase 1, aquisição. Aquisição de informação. Como que vocês aprendem? Como que vocês aprendem? Todos os sentidos, né? Então você ouve lá o cara falar alguma coisa, aprendeu uma coisa nova. Você vê, né? Você vê a pessoa fazendo alguma coisa, né? Você vê alguma coisinha lá, aprende uma coisa nova. Você fala alguma coisa, você aprende uma coisa nova. Você faz alguma coisa, você aprende uma coisa nova. Então são as aquisições das informações. São todos os nossos sentidos que a gente recebe. E aí é a aquisição da informação. Então a informação nova, ela entra primeiro na sua memória de curto prazo. Aquela videoaula, né? Aquele material que você leu. Essa é a primeira fase. É a fase que você adquire uma informação nova. Esse primeiro processo aqui, ele tá aqui. Fernandinho, por que você colocou uma setinha? Porque aqui vai entrar uma caixinha, que é uma caixinha que a gente chama lá na neuroaprendizagem de caixinha especial. O que é essa caixinha especial, Fernandinho? É a caixinha que vai fazer a organização da informação. Você faz caderno de erros dos seus estudos? Você faz revisão dos seus estudos? Faz ou não? Então, esse processo que eu estou falando com vocês é esse processo aqui, pessoal. É o processo 2. Então, a organização, estruturação das informações dentro da nossa memória é a fase 2. O que é essa organização, Fernando? Muito simples, pessoal, pensa comigo. Se eu estou falando com vocês de teoria do crime, e eu dou um conceito para vocês de crime, fato típico, ilícito e culpável. Esse fato típico, ilícito e culpável, eu posso tirar essas três bases e fazer um vínculo com o processo penal. Por exemplo, lá em processo penal tem uma parte que fala de culpabilidade, que fala dos prazos dos crimes. Eu pego teoria do crime, agora eu vou estudar prazo do crime. Ah, eu já sei que a teoria do crime é essa aqui. Agora eu tenho que estudar os prazos dos crimes. Ou seja, é uma base que tem uma estrutura em outra base. Essa é a organização que seu cérebro faz e que você não tem consciência disso. No 2, eu estou organizando as informações. E é aqui que a maioria das vezes que vocês ficam. A maioria do brasileiro faz a fase 1 e a fase 2. Que é assistir videoaula, ler um material em PDF, ler lá o nosso estudo dirigido, né? Depois, organiza. O que é organizar de vocês? Fazer um resumo, marcar com marca-texto o que é principal no texto, fazer um resumo online pelo computador. Vocês ficam nisso, fase 1 e fase 2. Dentro do processo de memorização, vocês param no processo 2. E o processo de memorização, ele é muito mais amplo. Nós temos a terceira fase, que é, com toda a certeza do mundo, a fase onde, se você não desenvolver, você trava. Mas trava bonito. A fase 3. Fernandinho, o que é a fase 3? É a fase que você vai jogar essa informação que está na memória de curto prazo dentro da memória de longo prazo. A mesma informação. Então eu pego essa informação, eu organizo essa informação e jogo ela agora na fase 3 para dentro da memória de longo prazo. E quando eu faço isso, automaticamente eu crio o terceiro processo. O terceiro processo é justamente o armazenamento. Realmente aqui é armazenamento da informação. Você aprender que você aprendeu. Pessoal, no armazenamento, né, que é a memorização, tem uma dica importante aqui para vocês. A memória de longo prazo, que é aquela que traz a informação na hora da prova. Memória de curto prazo, essa memória que eu tô aqui agora. Tô usando ela agora, a minha, de curto prazo com vocês. Eu aprendi uma informação nova, eu organizo essa informação em algum tipo de estrutura e aí eu jogo na memória de longo prazo. A informação, ela vai ser carimbada lá na minha memória de longo prazo. Só que o tempo vai passando e eu esqueço dessa informação. Por que eu esqueço? Que ela sai da minha memória de curto prazo e fica salvo na memória de longo prazo. Quanto mais eu retomo essa informação, mais salva na memória de longo prazo ela fica. Fernandinho, mas olha só, tem hora que eu não sei, cara. Será que é só isso? A gente aprende, pessoal, de várias formas, mas uma delas é a repetição e a outra são grandes acontecimentos emocionais. Então, ó, repetição.
191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191. Escreva 191 na parede antes de dormir. Coloca um post-it na minha parede antes de dormir com 191. Amanhã, na hora que eu acordo, eu abro os olhos, 191. 191 na frente do meu material. Bacana, legal. O que vai acontecer? Automaticamente a minha memória de curto prazo, ela já organizada, vem na memória de longo prazo e retoma essa informação aqui da fase 3, que é o armazenamento. E eu consigo retomar essa informação. Isso que eu acabei de contar para vocês é a fase 4. É a fase 4. E o que é a fase 4, pessoal? É a recuperação. É a recuperação das informações. Quando eu falo 191 de manhã, que eu vejo o quadro, eu vejo na minha parede, eu leio o material, eu escuto alguém falando, pum, automaticamente eu lembro. Ah, Fernando, então é isso que é o processo de memorização? Sim, esse é o processo de memorização. Quanto mais informações você joga na memória de longo prazo, que é como se fosse um carimbo, e quanto mais carimbo você dá, e mais forte é o carimbo, como se fosse uma tatuagem, mais a informação fica exposta lá. E o exemplo que eu dou lá na minha mentoria para os meninos, eu vou dar para vocês aqui. Sou instrutor do departamento da Polícia Rodoviária Federal, de várias disciplinas, entre elas crime organizado. Quando eu vou dar instrução de crime organizado para os meninos, eu sei que as informações estão aqui, ó. Eu preciso ler vários livros do Rogério Sanches, do Renato Brasileiro, doutrinas e doutrinas para ir lá lecionar? Não, por quê? Porque a informação está aqui, ó. Eu preciso apenas recuperar. E como o meu material já está organizado, o meu material é bem armazenado, eu vou fazer então alguns processos que eu retomo essa informação aqui e aí eu consigo recuperar toda a informação de crime organizado e ir lá e dar as minhas aulas. Olha que coisa simples e interessante. Então o processo de vocês, ele está baseado aqui. O processo de estudos de vocês, ele está aqui.